Você decide se dá para dar início ou não aí na reunião. Já estão todos identificados certinho? Tem que fazer a chamada daí, né? Então, por isso, por favor, então. Coordenador da Câmara Técnica. Arleneu Ribas, Abes Paraná. Representante da Paranaguá Saneamento. Viviane de Oliveira, Paranaguá Saneamento. Representante da Sanepar. Vamos pular a Neiva, então, por enquanto ela abre o microfone. Representante... Oi, Neiva. Neiva Sanepar. Representante da Cagepar. Maurício D'Agostini, Cagepar. Representante do Instituto Água e Terra. Eu estou aqui, Alexandre Fernanda Nagal, Holzman. Certo. Vamos apresentar os convidados. Caroline Ternoski. Boa tarde, Caroline, bolsista do Instituto Água e Terra. O convidado da Copel. Lucas Dalsoto pela Copel. Convidado do MPPR, Gaema. Boa tarde, Priscila Cavalcante, Gaema. Eu sou Alexandre, Instituto Água e Terra, residente técnico. Acho que dá para dar início. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao conteúdo dessa convocação, cujo objetivo é a participação dos comitês das bacias hidrográficas na construção do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que está em construção para o período de 2022 a 2040. Nessa oportunidade, o objetivo será de reunir contribuições ao conteúdo do diagnóstico e prognóstico dos recursos hídricos do Brasil, bem como identificar propostas para o plano de ações do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040. Eu recebi esse material, aliás, eu não, o Fórum recebeu esse material diretamente da Coordenação Geral do Fórum Nacional de Recursos, de Comitês de Bacias Hidrográficas. Nessa reunião estava presente o Silvio de Maringá, Andréa de Ponta Grossa e eu, em que nos foi, então, comunicado a implementação desta oficina regional, que será realizada no dia 30, com este objetivo. Nessa oficina serão participantes os representantes dos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos e atores interessados das 27 unidades federativas. Então, essa reunião será uma reunião, foi definido como sendo reunião regional. Então, existem várias oficinas regionais que serão implementadas até maio, e nós fomos agraciados sendo a primeira, exatamente uma semana de hoje. Então, contempla o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E faz referência também quais seriam as bacias hidrográficas que fazem parte dessa região. Nessa oficina, para a participação dos comitês, foi estabelecido um critério para a participação dos comitês. Então, o Comitê Paranaense será representado por 7 membros, que foram definidos agora há pouco nessa reunião que tivemos às 14 horas, 14h30, em que participam, todos têm que ser membros do nosso sistema, e já estão inseridos
o coordenador geral dos comitês paranaenses, os dois coordenadores adjuntos, o Silvio e a Andréa, Silvio de Maringá e a Andréa de Ponta Grossa, e também o Gandhi, que é da Norte Pioneiro, e representa também, é um dos coordenadores do fórum. Foi escolhido também o presidente do Fórum de Curitiba, do Comitê da Poalhar, o Michel. Foi escolhido também a Cristiane de Maringá e um elemento do poder público estadual do Comitê de Bacias de Ponta Grossa, da Emater. Com isso, nós fechamos um grupo de comitês e também de setores representativos, os setores que compõem os comitês, para ter uma visão bastante aberta, diversa, para que no conjunto possamos dar uma identidade maior do grupo dos comitês de Bacia do Paraná. Também definimos, não definimos ainda, mas já estamos trabalhando na montagem de uma estratégia de trabalho para o fórum e para os comitês na elaboração da consolidação da proposta paranaense. É importante dizer que esse trabalho que nós vamos fazer agora, até quinta-feira, é o trabalho dos fóruns, dos comitês, que deverão preparar isso, e depois, então, os comitês reúnem esse material e consolidam num documento paranaense. É importante ainda dizer que, antes da reunião da oficina, vai haver uma reunião entre os 3 estados para definir, para estabelecer uma proposta, vamos chamar de proposta conjunta, já que a reunião desses 3 estados envolve também a bacias, são bacias, vamos chamar, administradas diretamente em nível federal, né, que são 64 bacias, e dentre essas, por exemplo, a bacia litorânea tem uma área territorial da bacia hidrográfica no estado de Santa Catarina. Então, teremos que ter posições não conflitantes para que se possa, então, se fazer o processo de gestão da bacia hidrográfica no nível superior ao nível do Comitê de Bacia, aí já a nível de governo federal. Há também a mesma situação com relação ao Vale da Ribeira, que tem uma região que confronta o Estado do Paraná e o Estado de São Paulo. As demais bacias pertencem também à divisa com outros estados e também tem bacias com divisas internacionais. Todos esses têm suas especificidades, seus problemas, seus interesses que deverão ser objeto de identificação por conta de cada comitê, aquilo que diz respeito à sua atividade de ação desse comitê. Então, a metodologia será a metodologia que já está definida, vamos dizer, o que trabalhar, de que forma trabalhar, já está definido nessa programação das oficinas, que vale a pena citar. Serão trabalhados 4 itens: instrumentos de gestão dos recursos hídricos, fortalecimento do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, qualidade e quantidade da água e temas transversais.
para que nós possamos, só para dar uma noção, né? Por exemplo, na agenda de instrumentos de gestão de recursos hídricos. Eu não vou descrever todos, apenas uma delas, mas para que você possa ter uma ideia do que será o conjunto. Por exemplo, instrumentos de gestão dos recursos hídricos. Deverá contemplar temas relativos à implementação e aprimoramento dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, como outorga, cobrança, plano, enquadramento, sistema de informação, como critérios de outorga, cobrança, por exemplo. Então, temas, por exemplo, esse é um exemplo de como trabalharemos, né? Instrumento de gestão, vamos avaliar, outorga está bom, cobrança está bom, está ruim, realmente um item importante do processo de gestão, né? O plano é fundamental, nosso plano de bacia. Então, vamos dizer, como nós faremos duas análises, antes de avançar. Duas análises. Uma de diagnóstico, quer dizer, avaliar como é que está a situação agora, e uma de prognóstico, quer dizer, o que pretendemos para 2022 a 2040, nesses itens que estão agrupados aí como instrumentos de gestão. A mesma questão com relação ao fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, fortalecimento dos órgãos gestores de recursos hídricos, estruturação de agências de águas, isso que a doutora Priscila falou agora, o nosso sistema paranaense, que a agência de água é diferente das demais unidades da federação, aprimoramento do processo participativo, comunicação, capacitação e educação ambiental para a gestão de recursos hídricos, por exemplo, né? Quantidade e qualidade de água, nós temos aí as nossas preocupações gravíssimas do que aconteceu agora, por exemplo, com relação à questão da grave seca que passou a região. Outros temas transversais, né? Segurança hídrica, segurança de barragem, revitalização de bacias hidrográficas. Hein? Alguém comentou? Tecnologia de uso sustentável, reuso da gestão integrada, e vai por aí. São esses tópicos, então, que, de certa forma, todos eles, no nosso caso da bacia litorânea, já estão contemplados no próprio plano de bacias. Porque nós precisamos identificar aquilo que realmente é mais significativo para o comitê, os tópicos mais significativos e mais abrangentes, que se possa fazer leituras tanto no nível federal quanto no nível regional e depois no nível local, que são os comitês de bacia. Então, a metodologia de se trabalhar, basta que nós nos preocupemos, nesse caso, com esses 4 tópicos, e todos esses materiais, todos estão, de certa forma, melhor detalhados dentro do próprio documento aí do plano de bacia. Algum comentário a respeito disso? Podemos dar sequência? Alguém quer fazer? Eu não sei se as pessoas estão ouvindo. Alexandre? Estamos, sim. Está todo mundo ouvindo. Ninguém se manifestou. Bom, então a pergunta que se faz agora é: como é que o Comitê de Bacias vai poder enfrentar essa difícil tarefa em apenas 3 dias? O que eu estou pensando e queria propor a vocês seria isso a nível de discussão entre nós aí, qual seria então essa maneira de se trabalhar. Eu entendo que a melhor maneira de se trabalhar é a formatação
um grupo de trabalho específico para isso, tendo como base a CETINS, instrumentos de gestão, né? Então, o grupo de trabalho para pensar e verificar, e identificar e fazer acontecer essa demanda no nível do Comitê de Bacia. Eu pretendo desenvolver entre hoje e amanhã, junto com a Fernanda, uma formatação de uma planilha, alguma coisa desse sentido, para que para facilitar a vida das pessoas, o trabalho das pessoas, e facilitar depois também a aglutinação com os processos dos outros comitês de bacia. Então, teria um formato único para todo mundo e cada um colocando as suas contribuições nesses quatro tópicos, tanto levando em consideração o diagnóstico e o prognóstico, né? E junto também poderemos aí, a partir daí, estabelecer programas de ação conforme está previsto então no pedido aqui dos objetivos, né? Identificar propostas para plano de ações para o plano 2020, 2022, 2040. Então, essa seria a metodologia. Tem que ser o mais simples, rápido, poucas palavras. Não há necessidade de muita definição e critérios. Não é interessante colocar situações, ou projetos, ou estudos, ou quer que seja detalhados. Não é essa a questão. Terá que sempre se pensar em termos globais do comitê. O comitê vai precisar tal coisa, mais que seja não 20 áreas, não sei o que, não. Terá que ter uma visão ampla para que isso entre no plano de bacia e depois nos programas de ação, tanto da ANA quanto do Ministério do Desenvolvimento Regional, programas de governo, que vai, então, repassar isso nas esferas estaduais e municipais e vai por aí. Então, nós temos que ter a visão de se tratar do item muito simples, mais curto possível, porque os temas que vão ser discutidos são temas, provavelmente, quase todos, em termos de comitês, vão se tratar praticamente das mesmas questões. Então, não há uma necessidade de muito detalhamento e nem de colocar assuntos muito pontuais que não pode ser multiplicado com os demais. O que a gente que eu digo, são os presidentes dos comitês no fórum, com suporte da Secretaria Executiva, fazer, então, juntar isso tudo e transformar isso numa proposta que possa dar uma unidade de ação para o Estado do Paraná como um todo. Então, nós observamos, por exemplo, que cada bacia tem as suas especificidades, como é o nosso caso que eu comentei, de uma bacia está dividida com ter parte dela dentro do outro estado. Então, dentro dessas questões, como é que nós vamos agir? Me parece que, na época, nós já discutimos tudo isso dentro da montagem do plano de bacia. Basta, então, nós identificarmos aquilo que nós realmente entendemos como preponderantes, que devam ser objeto de prognóstico, né? Para que lá na frente sejam elaborados os projetos em nível da federação. E a grande preocupação sempre vai ser o pequeno prazo que temos. Então, a ideia é que até o dia 25 os comitês apresentem as suas propostas. O dia 25 até o 27, o fórum
uniformize essa questão, dê um formato de proposta paranaense. Do dia 27 até o dia 29, teremos que fazer uma conscientização e tentar também verificar as possibilidades, pontos comuns com os demais estados. Teremos reunião Santa Catarina e Rio Grande do Sul para fechar a proposta da região. E aí, no dia 30, se formarão, então, os grupos de trabalho que vão discutir esses tópicos todos, e dentro dessa Câmara sairão, então, as contribuições esperadas pelos promotores aí do evento, né? A minha preocupação neste momento, a gente tentar definir se isso que eu estou propondo, comentando, de se criar um grupo de trabalho para trabalhar especificamente disso, inclusive com apoio da própria Secretaria Executiva do Comitê, seria uma metodologia, seria possível se trabalhar nesse sentido, ou se há outras alternativas que vocês gostariam de examinar para que juntos possamos definir o que fazer. Coloco, então, a palavra agora em aberto. Posso falar, Ribas? Claro, seja bem-vinda. Boa tarde, Neiva Sanepar. Bom, você deu a introdução aí sobre o tema, né? A gente recebeu de você ali os documentos. Como tem pouco tempo, eu penso assim, além do que a gente já tratou no plano de bacia, temos uma demanda, talvez, a gente poderia avaliar a respeito disso, do plano de segurança de água, né? A gente poderia inserir nessa discussão, abranger o Paraná todo com o plano de segurança de água. Levar para todas as bacias nossas, né? Como uma dos pontos a ser tratados, além do que a gente, para a nossa bacia litorânea, já tem definido no plano de bacia, né? Então, seria um ponto a ser tratado, né? Para todas as bacias do Paraná, né? Porque é abrangente isso para o Paraná todo, né? Isso se enquadra no item 4 lá da agenda dessa oficina. É o tema como segurança hídrica, está lá. Então, é possível, sim. Como eu não sei como é que o nosso plano de bacias contempla isso. Eu vejo isso como extremamente importante, segurança hídrica. Outra questão que eu gostaria de levantar é com relação à questão clima. A questão clima e os regimes pluviais. Eu senti muito de perto, e todos nós sentimos muito de perto, o terror que foi o incêndio da Mata Atlântica, da Mata Amazônica lá no Amazonas, na região lá norte. Daí pergunto, né, mas, pô, o que isso nos afeta? Nos afeta muito, porque a mata, ela promove a evapotranspiração. E aquela região, que é uma região úmida, e árvores muito poderosas, elas conseguem retirar do subsolo importantíssimos volumes de água. E essa água são transportados através seguindo, vamos dizer, a linha dos Andes, na região sudeste, sul, Paraguai, Argentina, vai até o Rio Grande do Sul, que nós chamamos dos rios voadores, que são nuvens muito carregadas, pesadas e com muita água. E o desmatamento faz o quê? Faz com que haja
a redução gradativa da água que se transportada por esse processo e formada na floresta amazônica. E essa falta de ar, essa região em que esse regime hídrico faz com que afete muito fortemente o que é considerado hoje na América do Sul, como toda essa região, o que representa 75% do PIB da América do Sul. Então, a falta desse recurso hídrico poderá provocar prejuízos enormes, principalmente no setor agrícola, que aqui se aplica a mais alta tecnologia do mundo na produção de alimentos. E nós poderemos ter efeitos significativos aí se continuar o desmatamento da região amazônica. Então, me parece que você troca 6 por 5, né? Você aumenta uma região desmatada na Amazônia e deixa de produzir aqui, pura e simplesmente por falta d'água. Então, é alguma coisa que tem que ser pensado dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos, também se pensar a questão da formação das chuvas, o problema dos ciclos hidrológicos e tudo mais, a manutenção disso. Aí nós podemos transportar isso para a mesma coisa aqui do Paraná, o efeito também de evapotranspiração e mais de regulagem de segurança hídrica por falta de florestas que deveriam estar disponíveis e não estão. E outros processos possíveis de você reverter isso, como, por exemplo, você trabalhar na agricultura, que o agricultor deixar de ser apenas produtor de alimentos, mas produtor de água também. E isso é possível fazer com práticas agrícolas adequadas, reflorestamento em áreas legais que já não estão mais florestadas, e isso aí está tudo de conhecimento do poder público do Estado, mas não existem políticas muito atuantes nesse sentido. Tudo isso são situações que nós podemos e devemos examinar para propor alguma coisa dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos. E vai por aí afora, tem situações as mais diversas. Algo que me preocupa muitíssimo, que nos preocupa desde o princípio, cadê o monitoramento? Isso é uma atribuição de Estado, é exclusivo do ponto de vista legal, e que, de acordo com aquilo que está previsto no plano de bacias, não está contemplando as necessidades apontadas no plano de bacias. E aí tem outras situações a mais. Eu estou vendo a Priscila com a mão levantada, acho que ela está cansada de tanto tempo com a mão levantada. Priscila, por favor. Presidente, na verdade, o que eu ia indagar, no sentido do que eu me manifestei já nas reuniões passadas, a gente não consegue, para cortar caminho, ser mais objetivo e tentar ganhar tempo, extrair do próprio plano de bacia esses dois pontos tão importantes que o senhor e a Neiva colocaram. O primeiro é a nossa crise hídrica, né? Assim, Curitiba tem lugares que realmente não tem mais água mesmo, né? Rios contaminados, uma situação bem calamitosa do ponto de vista hídrico, o litoral também, né? Quem mora aqui sabe. Eu achei muito interessante o que o senhor tratou em relação ao clima, que além de ser o ODS 13, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 da ONU, dos ODS, eu só queria agregar uma informação que eu obtive essa semana, bem interessante. A ANTAC está elaborando, né, tem um termo de referência que vai tratar com alguns portos piloto no Brasil, eu não sei quais são ainda, no sentido de fazer um diagnóstico relacionado com mudanças climáticas, né? Ou seja, o impacto desses fenômenos climáticos, alguns já aconteceram aqui em Paranaguá, inclusive, em alguns portos do Brasil. Primeiro um diagnóstico e depois que tipo de medida
de engenharia oceanográfica podem ser tomadas, né? Então, tudo isso que o senhor colocou e a Neiva também, mas a minha pergunta é, isso não dá para ser extraído isso já do plano de bacia para que isso, para que o ACETINS, o comitê, ganhe tempo nesse encaminhamento para a Ana? Essa era a minha dúvida. Obrigada, presidente. Não, o objetivo é esse mesmo. Aquilo que o plano de bacia apontou como relevante, nós colocarmos, sim, como proposta do comitê, não só como no nível de diagnóstico da situação, mas como prognóstico. Vamos propor o quê? Eu acho que deve-se fazer isso. Isso e outros temas realmente importantes que precisam ser tratados. Eu vejo também, no nosso caso do Comitê da Bacia Litorânea, algo que precisa ser trabalhado com muito cuidado e é com relação à questão da proteção e conservação da Mata Atlântica, principalmente das regiões que já são áreas de proteção já definidas. E também com relação às questões do restante da bacia que falta, então, acho que uns 15%, 18%, termos também um cuidado especial com relação a isso, aproveitando, vamos chamar, de aptidão da bacia, que é uma aptidão de se proteger e conservar a bacia hidrográfica litorânea para efeitos também de interesse da humanidade como um todo. Isso daí não é um patrimônio da região, não é um patrimônio do Estado, é um patrimônio de interesse internacional. Como é também, e isso eu gostaria de comentar, mas isso não sei se vai entrar diretamente, por conta que não é bem uma questão de bacia hidrográfica, que é a questão do complexo estuarino lagunar Paranaguá, Canané e Iguape, que é alto interesse do ponto de vista da humanidade como um todo. A outra preocupação que dentro do comitê me traz, que eu me sinto até triste por isso, mas a maneira como que a situação da região se encontra, das cidades e da população, é que você verifica que tanto o IDH quanto o PIB municipal, em um grande número dos municípios, é baixíssimo. Então, nós temos tesouros para a humanidade nas mãos de uma parcela da população que deveria, de certa forma, contribuir no processo sem muita condição de fazê-lo. E nesses nossos processos, a gente deveria também nos preocuparmos aí, nos planos nacional, de que forma isso poderia também nos ajudar com relação à questão de melhoria das condições do IDH e também do PIB dos municípios, para que haja maior possibilidade de uma prestação melhor dos trabalhos que precisam ser feitos e que, de certa forma, está sendo feito muito lentamente, né? Com dificuldade para se implementar situações que a gente sabe que está acontecendo já há longo tempo. Então, tem muita coisa que a gente pode incluir. O que eu disse que nós temos no plano de bacia, mas também temos outras situações que, enquadrando-se a esses aspectos que estão aí colocados, ser objeto também de um trabalho mais aprofundado, como é, por exemplo, uma possibilidade de se trabalhar com os planos de serviço ambiental, né, os PSAs, identificação de fontes de recursos passíveis de serem aproveitadas e serem aplicados pelas populações locais dessas medidas de proteção e conservação dos nossos recursos naturais. Acho que aí é que entra uma questão
São 4 temas, mas que permite você ter vários enfoques de análise. E é isso que eu gostaria de cada um, porque é a hora de você pensar também nessas questões com bastante criatividade e conhecimento daquilo que está acontecendo na região, para que a região possa se beneficiar desse novo plano de recursos hídricos, porque junto com ele virão certamente empreendimentos, na questão de saneamento, na questão de várias outras alternativas, né? Turismo e por aí. Você pode incrementar tudo isso com uma visão favorável à gestão dos recursos hídricos. Você quer complementar, Priscila? Não, presidente, eu concordo com o senhor. Assim, eu só, como eu tinha colocado, eu acho que realmente a gente tentar fazer de forma objetiva, né, por conta do prazo exíguo, uma ponte até gráfica entre o escopo que foi enviado para o nosso e-mail agora, né, do Plano Nacional de Recursos Hídricos, dessa revisão, e o que já está no nosso plano de bacia. Se a gente conseguisse fazer uma ponte bem gráfica, bem didática, eu acho que a gente podia ganhar tempo e assegurar que o nosso plano fosse efetivado, assim, só essa consideração. Mas o importante, isso até pode, mas nós temos que ter o descritivo, né? Mas é que assim, ó, eu não sei, desculpa, eu já vou entregar a palavra aqui, que tem várias mãos levantadas, tô baixando aqui a minha, é que eu acho o nosso plano bastante completo, sabe? Ele não é um plano de recursos hídricos, não é um plano de saneamento básico, inclusive, assim, além do nosso plano de bacia, que eu acho que é bem completo, através dele é possível responder muitos dos itens, a gente ainda pode pescar, né, para usar uma analogia aqui, né, que eu falo, né, a gente ainda pode beber de outras fontes, assim, porque os municípios ou têm, ou estão elaborando, ou deviam, né, eu sei que Antônio está elaborando, Paranaguá está elaborando os seus planos de saneamento, então, assim, esses instrumentos já estão escritos e, infelizmente, eles têm que sair da gaveta. Então, a minha sugestão é a gente focar, né, no plano de bacia e, eventualmente, trazer também à tona, de repente, a secretaria podia já expedir agora, a partir do comitê, ofícios para os 7, né, 11, na verdade, municípios, indagando se eles têm plano de saneamento, plano de recursos hídricos, e a secretaria podia fazer essa costura, né, a partir do plano de bacia como foco, trazer os planos municipais de recursos hídricos para o plano estadual que já existe e fazer essa costura. Eu acho que isso ganha tempo, sabe, presidente? É nesse sentido que eu me manifestei. Viu, Priscila, especificamente nesse tópico que você citou, não precisa nem fazer pergunta. Todos os planos terão que ser revistos, todos aqueles planos essenciais, o plano de saneamento municipal, o plano de desenvolvimento urbano, o plano da Mata Atlântica, todos esses planos são essenciais e devem ser atualizados para comporem o futuro novo que se pretende. É com eles, esse jogo. Não precisa nem, é só colocar, não precisa nem pensar muito. É que assim, presidente, uma coisa que eu acho que incomoda a mim, a todos que estão aqui me escutando, já encerrando aqui minha preleção, é o fato de que esses planos, tem muito plano na gaveta, né? O litoral é o lugar mais planejado da Via Láctea e o menos executado. É o lugar onde o Estado mais vira as costas, Estado, leia-se União, Estado e municípios, tá? Não estou só colocando Estado não, no sentido mais de poder público. Então, assim, é um lugar onde há uma extração de riqueza exportada para fora, seja fora interior, seja fora do Brasil, nada fica aqui, né? A população está em estado calamitoso, inclusive saúde pública. Então, é mais esse sentido. Eu entendo a atualização dos planos, mas eu acho que é a hora eu acho que o comitê tem capacidade técnica para isso, e tem uma boa secretaria para isso no IAT, de executar, sabe? E, assim, é melhor, na minha opinião, atualiza, claro, mas executa o que tem do que a gente fica sempre fazendo e revisando e nunca sai do papel. Acho que é isso que mais nos incomoda, mas já passa a palavra, presidente. Não, isso é um trabalho que já estamos pensando em fazer, mas, na realidade, a minha preocupação não é fazer essa análise. A minha preocupação é que haja recurso financeiro para que esses projetos sejam feitos. E aí você vai obter aonde? No MDR.
E o MDR tem programa de saneamento, tem programa do que você quiser. E outros níveis de governo também acontece isso. Só que você precisa ter o trabalho completo. Eu vou identificar, sim, que está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. Aqui no nosso análise, não precisa nem fazer isso, é só dizer que está faltando. E isso não é, desculpe falar, mas não é uma questão da região. Isso daí é uma questão, eu diria para você, nacional. Poucos são os municípios que têm esses planos atualizados e executáveis, que muitos desses planos foram feitos só para cumprir tabela. E agora, na hora de executar o que vai... não, eu quero fazer uma rede disso, aquilo. Está no plano? Pois é, não serve. Então, tem que estar lá planejado. E aí, com isso é que você vai conseguir fazer com que haja desenvolvimento. Sem isso, você não faz. Então, eu vejo que tudo isso que você falou está engavetado. O que está engavetado é necessário, vamos colocar como uma necessidade da região. Dentro desses 4 itens que estão aqui previstos, onde couber, vamos colocar. Não é preciso provar, não, é só verificar que realmente o conhecimento, a expertise que as pessoas da região têm sobre essas questões, no nosso caso, é suficiente para isso, porque é para estabelecer políticas e programas de ação e planos de gestão e tudo mais. Isso é fundamental para o que você pretende? Então deve ser incluído. Eu não tenho dúvida com relação a isso, é simplesmente incluir. É isso tudo que o comitê vai fazer a identificação, a próxima Câmara Técnica que nós vamos implementar é com relação a esse tipo de coisa, que já é aquilo que nós deveríamos ter começado com Matinhos, está lembrado? Que nós íamos fazer, agora chegou uma hora, só que nós vamos fazer de uma forma mais abrangente, mais estruturada, que você possa ter uma visão de conjunto, uma visão maior, não é um projeto específico que vai resolver o problema, mas um conjunto de projetos que se complementam que vai resolver a questão. E é essa visão que nós temos que ter. Essa Câmara Técnica vai fazer uma parte, depois vai ficar faltando a outra parte. Isso aí mais para frente depois você vai fazer. Não é o caso agora, porque ainda não existe, dentro do plano de bacia, ainda faltam outros itens que ainda não estão incluídos. Mas eu gostei muito, Priscila, eu não sei se seria pedir muito, mas o Ministério Público, eu assisti uma palestra hoje do Ministério Público aqui da regional, né? Dos trabalhos que estão fazendo, do pessoal qualificado que estão trabalhando nessas questões todas. Nós não poderíamos contar também com a expertise desse pessoal nessas nossas propostas de trabalho? Claro, presidente. Já que o senhor tocou nesse assunto, hoje foi um dia bem cheio, né? Porque é da água, então teve de manhã essa apresentação do GAEMA da outra bacia, da bacia hidrográfica do Primeiro Planalto, né? Que é metropolitana. É esse GAEMA que tem esse projeto sobre as águas. E teve à tarde uma reunião com o MPF, que é o projeto Conexão Água, que é um projeto bem antigo do MPF, que depois eu passo para vocês, porque eu tentei entrar e não consegui. É um projeto que tem a qualidade da água por município, que é bem interessante também. É um BI, né? É uma informação que você entra no site do Ministério Público Federal, nesse projeto Conexão Água, junto com o CNMP, e ele mostra a qualidade da água naquele município, inclusive os agrotóxicos, né? Onde tem incidência de glifosato, enfim, tem cada agrotóxico, e a gente sabe que cada agrotóxico tem trazido em várias experiências cancerígenas, né, em agrônomos, em ratinhos, enfim, isso aí é bem conhecido. Então, assim, são 2 projetos que foram lançados hoje, bem interessantes, e com certeza eu acho que tanto a conexão com esse projeto do estadual quanto do federal podem trazer uma munição importante para os trabalhos aqui do Comitê de Bacia. Então, com certeza pode contar com os Ministérios Públicos, que a gente está à disposição. Ótimo, ótimo. Veja, eu me preocupo também, Priscila, com relação à questão dos rios urbanos. Os rios urbanos não existe um processo dentro do formato de trabalho por aí, alguém que se preocupe com a questão da qualidade da água dos rios urbanos. E nem rios que não têm outorga nem licenciamento, não tem também
possibilidade de se cobrar pelo uso da água. Eu acho que isso é um hiato que deveria ser trabalhado também. Eu vou propor, inclusive, com relação a esse item, duas questões. Essa dessa questão da qualidade da água dos rios urbanos, mas também uma outra questão que me preocupa, que é a proteção do recurso hídrico urbano, a proteção das margens, das várzeas, e as situações que já estão comprometidas, como trabalhar isso, para que se possa ter uma melhoria de qualidade da água do rio, porque senão nós não vamos conseguir sair. Não adianta tirar o esgoto, que a água do rio vai ficar classe 4 do mesmo jeito. Então, como fazer para trabalhar isso? É algo que eu gostaria de colocar em debate, inclusive aí no nosso comitê, para ver de que forma nós poderíamos trabalhar isso. É possível cobrar pelo uso da água por conta da poluição difusa? É possível cobrar serviço ambiental de alguém que usa a faixa que deveria ser de preservação permanente com a construção de qualquer coisa dentro dessa faixa? E o pior de tudo, legal, né? Porque quem construiu com alvará, tudo direitinho. É legal, mas foi utilizada essa faixa. O próprio município, o próprio estado faz via pública na faixa de proteção dos rios. Como é que resolve isso ao longo prazo, né? Ah, não dá mais. Ah, sim, tem muitos países que já estão fazendo isso, né? Agora, como resolver? São questões que devem incluir temas de longo prazo. Segurança hídrica, você não vai usar água. O que nós já fizemos e vai incluir também agora, o Paraná já desenvolveu estudos e formato de trabalho para trabalhar com áreas críticas de escassez de água. E a outra questão é usos de água de forma racional e reusos de água. Utilizar águas já usadas e reusá-la para outros processos de uso que não tão nobres quanto aqueles necessários para a potabilização. E você reduz a pressão sobre os mananciais. A outra questão que me preocupa muito quando você fala de uso racional é a questão, por exemplo, de perdas físicas. E são situações que também precisam ser trabalhadas com muito cuidado, muita competência, mas é algo que não adianta você... não, está faltando, nossos mananciais estão no limite. Mas qual é o consumo de água? 50% do que o material, do que o manancial fornece, o resto é perdido. E aí? Como é que faz isso? Tem que se ter trabalho, então, de longo prazo de recuperação. No caso de concessionária, tem que trabalhar o poder municipal com a concessionária para ajustar isso nos contratos de prestação de serviço e vai por aí afora. Tem uma porção de atividades que deverão ser trabalhadas. Por exemplo, uma que está agora na ordem do dia é a implantação do novo marco do saneamento. A regionalização, até eu comentei isso na última reunião da CETIM. Isso vai virar um pandemônio para a implementação. A briga das companhias estaduais estabelecidas contra o pessoal da iniciativa privada que quer transformar isso em commodity, né? Como fazer Ribas, isso? Ribas, desculpa interromper um pouquinho, estou com a mão levantada aqui, mas é que às 18 horas eu tenho outra reunião, a Eliane da Paranaguá Saneamento. Desculpa, Eliane, eu fico entusiasmado com essas coisas, porque para mim mas é desculpa cachaça. interromper, mas assim, eu queria reforçar as palavras que a doutora Priscila falou. Tá. Independente, já falando do que vai entrar em discussão muito futuramente, de ser privado ou ser estatal, independente do mérito da questão, eu acho que é um ponto importantíssimo ressaltar o produto que temos hoje no plano da bacia litorânea. Nosso diagnóstico, nossos planos de meta a curto, médio e longo prazo são bem estabelecidos e são muito bem levantados para a realidade da litorânea, para a contribuição da litorânea, sendo extremamente replicável aos outros municípios, aos outros comitês que talvez não tenham isso tão bem definido nos seus planos ou sem planos ainda aprovados. O que eu colocaria, e reforço aqui também, há 2 eventos, né, eu falo por Paranaguá, não posso falar por um grande
número de municípios, mas eu acredito que a Neiva também possa reforçar, é a questão de 2011, que a gente teve um evento climático associado com um excedente de chuvas de 2011, onde temos hoje ainda reflexos na bacia litorânea como um todo. Morretes muito mais afetada, mas Paranaguá também tem isso ainda muito refletido, e também a questão do estudo do comportamento do clima. A gente hoje precisa de dados muito mais atualizados e talvez modelos de progressões para estabelecimento de metas mais reais e factíveis. E aí reforço também o que a doutora Priscila contou muito bem. É muito difuso algumas coisas quando você não tem metas estabelecidas ou horizontes onde você quer chegar. Eu acredito que metas e números balizam conversas, que depois tudo isso fica totalmente solto dentro de um plano de municipal de saneamento, num plano diretor. Temos hoje vamos dizer assim, uma pressão grande demográfica em relação, em sequência aos mananciais, falo principalmente dos municípios efetivamente da faixa litorânea. A gente sabe da nossa limitação hídrica com a interface da parte do estuário, né, que a gente tem a interface com a água salina. Então, acho que isso é um ponto específico da bacia litorânea que deve ser reforçado, mas acho que hoje o nosso plano está muito bem escrito e muito bem balizado a curto, médio e longo prazo. O ponto maior é o quê? Estudos mais refinados ou métricas de modelagem para você ter previsões mais assertivas de eventos climáticos, excedentes de chuva ou realmente estiagens dentro de um período aí de 20, 30 anos, que é os que os planos estão sendo revisados, para que você tenha políticas e planos mais assertivos e mais parametrizados. Era só reforçar mesmo um posicionamento que nós, como empresa privada, sentimos nesse momento. Estamos passando por revisões aqui em Paranaguá, de plano diretor, plano de saneamento, a questão da Mata Atlântica, e aí alguns números ou algumas bases já desse prognóstico nos assustam, porque daí nos deixa falar, estamos falando todos a mesma língua, estamos falando realmente das mesmas progressões, e aí isso deixa a gente sem ter uma conversa única e sempre divergindo em algumas opiniões, né? Excelente, excelente. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo exatamente nos apontam diversas incógnitas ou algumas dificuldades que teremos que ter do ponto de vista de ação em nível nacional e em nível regional e em nível local também. São as três, como é que eles chamam, de linhas de tomada de decisão, né? E isso que você está falando, esses pontos que você entende como dificuldades, isso deve sim fazer parte de uma proposta do próprio comitê. Deve entrar, isso deve ser levado à discussão para que entre dentro dos programas de governo, de nível nacional. É o novo plano que vai até 2040. Até lá, as linhas de financiamento, as linhas de ação serão objeto de implementação lá. Agora, se não estiver escrito lá, vai ser mais difícil de fazer novos projetos se não tiver um embasamento muito forte dentro dessas linhas principais. Eu gostaria muito que você contribuísse, sim, dentro dessa tua visão, dessas suas agonias aí, incluísse isso do processo. É uma visão do comitê, é uma visão do comitê, não interessa, vamos lá. Esse o jogo. Aliás, essa é uma das razões também de se trabalhar de uma forma mais, eu diria, independente nesse processo. É uma visão do comitê, de alguém que está propondo algo para a gestão, que é a nossa função. Nós somos o legislativo, né? Temos que promover essa questão. Oi, diga. Deixa eu falar aqui novamente. Pegando o gancho do que foi falado, né, pela Eliane, essa questão e por você também, né, a questão de clima. Hoje a gente tem com o IAT e a CIMEPAR
A Sanepar fez um convênio para que o CIMEPAR nos traga dados a respeito do clima, né? Justamente nessa questão que a gente está enfrentando de escassez hídrica. E eu creio que a gente deve destacar realmente isso. No nosso plano, nós temos alguma coisa falando a respeito disso, mas eu acho que a gente deve destacar a necessidade de estudos que venham a ter um horizonte maior para que a gente possa se preparar, né, para eventos que são cíclicos. A gente sabe que são cíclicos. Então, a gente precisa se preparar para eventos extremos, né? Então, acho que vale a pena a gente destacar esses pontos, né? Além do plano, como disseram, né, a promotora e a Eliane, o nosso plano tem detalhes muito bons e eu acho que ele contempla boa parte do que está sendo solicitado ali pelo governo federal. Talvez a gente destacar mais essa questão da segurança hídrica e do plano de segurança de água, que justamente pode envolver até essas duas ideias em relação ao plano municipal de saneamento básico, plano diretores dos municípios, né? Porque e principalmente agora, né, que esse marco do saneamento está abrindo para privatização, eu acho que o plano de segurança hídrica tem que ser exigido, tem que ser colocado a nível nacional, porque ele preza justamente pela qualidade da água distribuída, né, a qualidade da água conforme o que preza, né, a OMS, e o que preza a nossa portaria do Ministério da Saúde, né, para água potável, né? Então, eu vejo assim que talvez a gente aproveitar bem o que está no nosso plano de bacia, como um exemplo de um trabalho que foi desenvolvido e que pode ser levado a nível nacional para outros exemplos, né? E eles terem um exemplo do que se balizar, né, para um plano nacional, e também das nossas necessidades, como você falou, de monitoramento, né? Nós temos uma rede do IAP, né? Mas a gente precisa de uma rede maior, de uma rede mais eficaz, precisamos de dinheiro para isso, né? E isso no Paraná todo, né? Então, hoje temos esse convênio com a CIMEPAR para isso, e a Sanepar está fazendo um convênio com a Itaipu e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu para a região oeste e algumas da bacia do Ivaí, alguma coisa específica, são poucos municípios da Ivaí e do Piquiri. Então, são 6 municípios que nós fizemos um convênio com eles, de estudos, de sistematização, de mapeamento, e dentro disso nós vamos implantar também o plano de segurança da água para esses municípios. Mas isso é um convênio que nós fizemos, né? Mas eu penso que a gente precisa realmente ampliar, e eu acho que é uma oportunidade que temos de levar isso para nível nacional, num momento em que tem tantas mudanças, né? E pena que realmente o tempo é bem exíguo, e como já citaram, eu acho que vale a pena a gente aproveitar o nosso plano de bacia, e esses outros detalhes de plano de segurança da água, de plano diretor, de plano de saneamento básico dos municípios, a gente tentar escrever alguma coisa nesses poucos dias, delinear, né, de maneira que possa ser apresentado, né, como uma proposta nossa. Não sei o que os demais acham, talvez na quinta-feira, quando a gente tenha a nossa reunião novamente, vai ter que ser exposto para os demais que não estão nessa reunião, o que a gente está discutindo hoje, mas eu penso que a gente pode partir do nosso plano de bacia, mais esses outros pontos que a gente está levantando aqui, né, do que está sendo falado por essas pessoas, né.
Então, esses eventos climáticos, realmente a gente precisa dar atenção, monitoramento, precisamos. A parte de geoprocessamento é muito importante, porque se você não tem um banco de dados, você não consegue trabalhar, né? E a questão do plano de segurança da água. Eu até tinha chamado a Esther e o meu coordenador para participar dessa reunião, mas em cima da hora, assim, ficou complicado. Eu mandei o link para eles. Até o Arnaldo, um colega, entrou na reunião aqui, mas teve que sair. Mas eu acho que a gente pode partir desses elementos, né, do que a gente vem discutindo nas reuniões, né, de integrar isso, até de turismo, né, de alavancar o turismo, também com essas questões, e garantir também a qualidade, preservar a quantidade e qualidade da água, né, a segurança hídrica e a disponibilidade hídrica para a geração atual e futura, né? Eu acho que com isso a gente consegue apresentar, eu acho que um bom trabalho, né? Não sei o que os colegas pensam. Eu queria comentar isso com você. Eu acho que esse assunto você deveria discutir dentro da tua companhia para ver qual é o interesse dela de fazer um convênio desse para atender uma demanda ou solicitar uma demanda ou colocar uma demanda da companhia para atender às necessidades da nossa região. Isso vale para qualquer uma das entidades que compõem o comitê, porque nós somos representantes das entidades, né? Eu represento a ABES, por exemplo, você representa a Sanepar, o Lucas representa a Copel. Qual é a necessidade da Copel e alguma coisa relativa a esses temas que serão objeto dessa eu sempre esqueço o nome dessa oficina. Entendeu? Eu acho que é isso que nós queremos. Eu não quero que a Neiva faça uma proposta. Eu gostaria que fosse uma proposta da Sanepar. Entendeu? Você trazer isso, o representante da Sanepar trazer uma proposta de Sanepar para aquilo que ela sente como uma necessidade futura, para que seja contemplado no plano nacional essa necessidade futura, que lá na frente ela vai precisar estar coberto por isso. Vai ter que se pensar em fontes de financiamento, uma série de questões que tem que ser levada em consideração. A mesma coisa da Eliane, pô. É sensacional isso que ela acabou de falar. Isso tem que ser objeto de se trabalhar. Nós falamos de Sanepar, falamos de Paranaguá, mas não falamos de Antonina. E aí? Vai ficar daquela forma como está lá? Vai mudar? Vai ter algum avanço? Não vai? O que a Antonina precisa? Está no escopo do governo federal atender a Antonina da forma como está? Provavelmente não, por conta da mudança do marco regulatório de saneamento. O município isolado dificilmente vai conseguir avançar em saneamento básico com recursos, tomando recursos do governo federal, desde que esteja dentro do novo formato, sim. Se estiver fora, não. E por isso que eu chamo de que vai ser muito difícil você organizar. Como é que vai ser o litoral do Paraná, nos 11 municípios do litoral, com relação à questão de água, esgoto, lixo e drenagem? Vai estar dentro de uma única região ou vai ter que... Como é que vai dividir isso? De que forma isso vai acontecer? Vai ser debate, desculpe dizer, vai dizer foice e quarto escuro. Então, são situações que a gente tem que levar, né? É uma preocupação. Mas é questão do recurso hídrico? Mas como é que vai ser isso numa região como a nossa? É uma preocupação que deve ser levada para o governo federal? Sim. Então, é isso que nós estamos identificando. Você percebe que são situações macro? Sim. Essas situações macro é que nos interessa mais do que a situação de um projeto específico no sistema de água em tal lugar. Isso não. Mas que está faltando água na região, que precisa haver investimento assim assado, isso sim.
né? Está lá no plano de bacias, né? Aqui está apontado o plano de bacias, deve fazer parte do programa de gestão maior. Por que tem muito projeto que tá engavetado? Porque não tem o aprofundamento que deveria ter. Aí fica de gaveta. É uma oportunidade agora de juntar isso tudo e transformar em uma necessidade do comitê, que o comitê enxergou para a região. Bom, 17h54, acho que está na hora da gente pensar na sequência e finalizar a nossa reunião de hoje, né? Eu acho que o que deveríamos pensar, se todos concordarem, é na criação de um grupo de trabalho para diretamente produzir todo esse material que vai ser identificado pelos membros do comitê e trabalhar num formato tal que represente uma parcela de um todo que será o conjunto dos comitês. Pode ser assim? Dentro dessa linha, o passo seguinte é que eu vou definir com a Fernanda um formato que a gente possa propor de trabalho dos comitês, que seja o mesmo formato para o conjunto dos comitês, tendo como base aquilo que está no objetivo da oficina. E aí passo isso para vocês na medida que discutimos com os demais comitês, isso provavelmente amanhã mesmo a gente deve definir com todos os comitês, e aí ficar valendo uma maneira de trabalho, e a maneira do comitê de trabalhar seria através de um grupo de trabalho que vai examinar essas questões todas oficialmente, mas é claro que o objetivo é que todos os membros e todas as entidades que participam do comitê possam, de alguma forma, contribuir no processo em seu próprio benefício, em benefício da região como um todo, né? Priscila tem... Quem é LD? Priscila, Sou eu, Ribas. Lucas Dalsoto. Ô, Lucas, você está quietinho hoje? Não estou quietinho, cara. Tu me citou aí, eu vou conversar um pouco agora. Tá bom. Então, deixa eu começar pela Priscila, por favor, que a mão dela aparece mais forte aqui na minha tela, não sei porquê, viu? Ô, Priscila. Sei, tá você bom. Tá com prioridade. Deixa as damas primeiro. Diga. Presidente, bem rápido, o Lucas ter a oportunidade de falar, já que ele não falou ainda. Talvez o senhor tenha tratado já disso, mas talvez seja o caso daqueles grupos de trabalho que já foram montados nas reuniões anteriores. Essa questão vai furar a fila, digamos assim, né? Então, talvez já expedir um ofício, regularizar junto à Secretaria do IAT, esses diretores de recursos hídricos, no sentido de que talvez o grupo de trabalho a gente tem ali vários encaminhamentos das outras reuniões, mas talvez ele tivesse que inverter a ordem e já começar com essa questão da revisão do plano, tendo em vista, sem prejuízo da costura, né? Porque, de qualquer forma, assim, essa costura que sempre foi falada aqui reiteradas vezes entre o PDS, os planos diretores, plano de maricultura, plano de bacia, etc., isso vai ter que ser feito nas revisões, né? Sim. Então, talvez ter aí como pauta, concluindo, né, ter como pauta inicial do grupo de trabalho específico que foi montado aí na penúltima reunião, eu acho, já ter o kickoff aí dessa programação de revisão, né, já que ela tem um prazo bem exíguo. Era só isso, presidente. Obrigada. Priscila, seria interessante também nessas revisões a gente já pensar de que forma poderiam ser financiados recursos para a implementação disso, já fazendo parte de uma forma mais objetiva do processo como um todo. É que assim, presidente, eu acho muito importante, isso é bem grave, que o comitê, tá, a CETINS, o comitê, enfim, oficie o órgão ambiental para que ele conduza esforços não, é uma questão de orçamento, tá? Ele precisa encaminhar, quando for encaminhar para a Assembleia Legislativa o orçamento do governo do Paraná, dentro do orçamento, já que o Comitê de Bacia não tem a autonomia que deveria ter,
a partir da cobrança, né, da outorga, etc. Isso aí a gente já está discutindo, mas diante da falta de autonomia financeira ainda dos comitês, embora de vez em quando pingue uma verba aí da ANA, como já aconteceu antes, é importante que o comitê monitore, oficie imediatamente o órgão ambiental, tá? A Secretaria do Comitê oficia o órgão ambiental, para que o órgão ambiental, ao preparar o seu orçamento, considere o produto 16, o plano de intervenção do plano de bacia, em curto, médio e longo prazo. E o orçamento é o quê? É o plano plurianual, é a lei de diretrizes orçamentárias, é a LOA. Isso tem 4 anos, isso tem 1 ano, isso tem execução a curto, médio e longo prazo. Então, o Comitê de Bacia precisa oficiar o IAT, que precisa oficiar a Fazenda e oficiar a Assembleia quando for para montar o orçamento, tá? Estruturar para que dentro do plano plurianual, dentro da LDO e dentro da LOA, o plano de bacia da bacia litorânea seja contemplado, porque o orçamento é uma briga, né? É uma competição por recurso. Se a gente não tiver no orçamento, não tem como executar. Então, assim, independentemente de eventual recurso que a ANA mande específico para projetos do Comitê de Bacia, não se pode contar com isso diante do estado calamitoso de saneamento básico do litoral do Paraná. A gente sabe que Antonina não tem saneamento, né? E os outros municípios também têm. Paranaguá tem problemas gravíssimos. Então, assim, diante do caos que é o saneamento no litoral e outros problemas, não vou nem entrar aqui em climáticos e tal, eu acho que o que tem de mais importante é sair um ofício do Comitê de Bacia, já para que o Instituto Água e Terra honre o seu nome e já solicite as iniciativas para esse ano, o próximo ano, 4 anos, entendeu? Para que o nosso orçamento do Estado já conte com uma provisão para que essa água seja uma água boa, né? Uma água como foi tratado nos eventos de hoje. E não essa água que a gente que mora aqui tem, que é uma água completamente inábil, sem balneabilidade, sem estrutura, para que a população tenha o mínimo de dignidade. É isso, presidente. Obrigada. Perfeito, perfeito. Inclusive, essa é uma questão que acredito que deva ser respondida a partir de agora, já que um dos objetivos da revisão do regimento interno foi dar mais condições a nós executarmos aquilo que está previsto nas nossas competências regimentais para fazer exatamente isso que você está falando. Então, essa uma das razões de se preparar o comitê para a implementação do plano e a cobrança daquilo que está previsto no plano que não foi executado. Por quê? Porque o plano já foi entregue para o órgão executor, que é o Instituto IAT, e a competência dele a implementação do plano. O nosso qual é? Cobrar pela implementação, que se faz. É essa uma das atribuições do próprio comitê e que terá, sim, que se estruturar para esse tipo de coisa. Não é só isso, tem outras questões mais aí que estão envolvidas que a gente precisa melhor trabalhar. Lucas, diga. Ribas, sobre a questão aí do que a gente vai fazer de 2022 a 2040, que para mim é besteira isso, tá? Com todo respeito, porque é um prazo aí praticamente de 20 anos. E a gente vê planos veja, não é um prazo de 20 anos. Na realidade, é o que vai se construindo de 2022 até 2040, do ponto de vista de programa de governo, plano estratégico de governo, né? Plano mas é muito tempo. É muito tempo. A gente já está falando disso de 20 anos atrás, né? A Lei das Águas é de 97. Então, assim, 25 anos atrás, praticamente. Né? Daí querem fazer mais uma extensão, digamos assim, de mais planejamento. Então, planeja. Não é isso. Isso não é coisa objetivo, Lucas. Não, eu sei. Embasamento para tomadas de decisão, é diferente. Mas veja, esse entrosamento, tá? O que a gente precisa é nada mais, nada menos do que está no nosso plano. Que é o quê? Monitoramento, cobrança e aplicação de recurso. Porque, veja, nada é sustentável sem que tenha recurso para isso. Então, esse é o grande ponto. Né? Se tu não tiver monitoramento, tu não cobra. Se tu não tiver cobrança, tu não tem dinheiro para fazer implementações. Porque vai brotar da onde esse dinheiro todo?
Entende? Essa é a grande questão. O governo não tem esse dinheiro. Estou falando governo federal, estadual, municipal, não tem esse recurso. Então, assim, se não sair pelas bases, Tem mais uma depois aí. que é o monitoramento e a cobrança, que eu vejo pelo menos como base, tu não vai conseguir implementar todo o resto do plano. Entende? Para mim, os dois grandes pontos são esses. Porque tu não cobra sem monitorar, sem medir, né? Então, fica naquela. Se tu não tem um, tu não tem outro. E daí tu não tem recurso para fazer seguir os planos. Só esse é o meu ponto de vista. Eu acho que é muito mais simplista. O problema é que a gente não consegue nem executar isso. Nem o mais simples a gente está conseguindo fazer rodar, fazer a roda girar. Mas é só a minha opinião, tá? Com respeito ao posicionamento da Copel, a gente vai trazer isso, né, o mais breve possível, junto às gerências e junto às superintendências, para ver as demandas tanto da parte de hidrologia quanto de meio ambiente aí da instituição. Obrigado. Mas isso você deveria fazer constar como uma preocupação da Copel na região. Qual é a proposta da empresa, das necessidades da empresa serem implementadas na região com todos esses tópicos que você falou? Eu vejo mais preocupante do que isso que você falou, é você ter um órgão público cuja responsabilidade para a execução de tarefas de Estado, de programas de Estado, não são programas de governo, que o governo não cumpre, que é programa de Estado do ponto de vista legal que deve ser cumprido, não é faz se quiser. Por exemplo, monitoramento. Monitoramento não, eu concordo plenamente. A ação do Estado, o Estado tem que fazer. Se ele não faz, como é que você, se o governo que é o governo de plantão do momento não faz para cumprir um programa de Estado, a situação realmente fica muito preocupante. Agora, o que você acha que os comitês vão fazer nessa situação agora? Não, é um diagnóstico, nós acabamos de fazer um diagnóstico aqui. Tem que se unir, né, e botar isso na mesa e pressionar, porque assim, a única forma de conseguir, né, iniciar o monitoramento para futuramente ir para a cobrança, né, é tu ter pressão e realmente como que tu vai fazer o governo que legalmente, a gente sabe, isso aqui é chover no molhado, né, que tem a atribuição desse monitoramento, e não é só atribuição, como é a obrigação legal de executar o monitoramento, não está adequado ao momento, é pressionando. Se não tiver pressão... Eu nem estou muito preocupado com a questão da cobrança, eu estou preocupado como é que você vai verificar se aquele trecho que você fez, estabeleceu as condições de enquadramento, de enquadramento. Eu quero saber se o enquadramento que foi proposto no plano está sendo cumprido ou não. É aí que a nossa fiscalização vai fazer. Eu não estou muito interessado no pagamento, porque o pagamento pelo uso da água no litoral é muito pequeno, praticamente não faz coceira para ninguém e não vai resolver a política aí. Mas veja, Ribas, o pagamento do litoral é pequeno, mas o pagamento no Paraná não é tão pequeno, não. Pois é, mas cada bacia que vai na sua, né? Não. Nós estamos pensando no nosso aqui. Tudo bem, mas entenda. O que eu gostaria, por exemplo, de cobrança, eu não estou tão... a cobrança, sim, eu gostaria que a cobrança fosse objeto a destinação do recurso cobrado fosse objeto de projetos aprovados pelo comitê. Tipo assim, para fazer esse projeto vai custar R$2 por metro cúbico de água que alguém vai pagar? Que seja. Agora, entendeu? Que você possa, de certa forma, tirar o dinheiro da própria região para a própria região resolver uma questão que é considerada prioritária. É mais ou menos dentro dessa linha. Mas o volume de dinheiro é muito pouco e não dá para a gente pensar muito nisso, não. Mas, de qualquer forma, interessa, sim, o monitoramento, porque é aí que você estabelece o planejamento nacional, regional, local. Se não fizer monitoramento de recurso hídrico, você vai gerenciar o quê? Você vai gerenciar aquilo que você está vendo passar ali. Você não vê nada, né? Aí fica no acho que, não pode deixar que não fazer uma outorga aqui, porque isso aqui vai dar. Tá.
Daí acontece. Não, mas essa é a questão. O problema Essa é a questão. A outorga está atrelada a um valor. O enquadramento está atrelado a uma outorga que está atrelado a um valor. Aquilo ali reflete em questão de custos operacionais, de tratamento. Então, essas questões todas, Lucas, eu gostaria sim que vocês avaliassem com cuidado essas questões e incluíssem na nossa proposta de comitê. Não, ok. Mas assim, eu só quero frisar que assim, eu acho que o principal foco é o básico. Que é uma coisa que a gente está discutindo. Que essa proposta que você vai fazer seja uma proposta que representa a tua empresa. Entendeu? Sim. Entendi, Ribas. Como eu falei, isso vai ser levado para frente, dentro da instituição, nos níveis hierárquicos, né, à altura, e será representado, não se preocupe. Beleza, ótimo. Não, vamos estar juntos nessa. Né? Eu estou um pouco afastado porque eu vou ter o conjunto das coisas para trabalhar aí, mas não vou deixar de olhar aqui a nossa casa, né? Priscila, você está com a mão levantada outra vez, então me conte. Podemos encerrar, então, esta reunião? E a condição da continuidade dela nós faremos através dos procedimentos aí, através do nosso site do CBH. Nosso site Guará. Pode ser? E depois, no final, a gente faz uma reunião para oficializar tudo aquilo que foi feito, tal, direitinho, para deixar reservado aí na memória do comitê e também os procedimentos que possam ser verificados por quem de direito, né? Transparência. Falando em transparência, uma das questões importantíssimas que nós temos que ver é comunicação. Está aqui numa preocupação aí da oficina. Comunicação. Não, para mim não ficou claro como é que a gente vai fazer. A gente vai contribuir, cada um traz as contribuições e a gente vai discutir quando isso? Na próxima reunião? Não. Da quinta? Não. Nós vamos comer. Eu quero montar a planilha que vai servir de referência, e a partir daí, imediatamente, já começamos a trabalhar. Porque com a reunião de hoje, tem muita coisa que vocês já colocaram na cabeça e não colocaram, não. Foram buscar lá no fundo. E agora está aflorando. E é isso que é importante. Essas coisas tem que botar para fora e transformar um sonho em realidade, né? E através dessa nossa possibilidade que foi aberta agora, é uma maneira de pensar um pouquinho mais alto e sonhar um pouquinho mais e buscar essa realidade. Tá, daí vai ficar, então, essa planilha de referência, vai ser disponibilizada para a gente... E a gente vai discutindo. A gente vai discutindo na medida que for, cada um tiver suas dúvidas, a gente vai implementando. Tá. Trabalho em conjunto. Hein? E na próxima reunião a gente vai falar alguma coisa? Na quinta-feira? Na quinta-feira, não. Essa que estava programada para quinta, vamos deixar para depois do dia 30, né? Porque não vai ter tempo suficiente para fazer isso. Tá. E dia 30 é o dia que vai ser... reunião. Depois dessa reunião, daí já podemos marcar na sequência a nossa sit-ins, e nessa sit-in já podemos também fazer um relato do que aconteceu. Sei. E dia 30 é essa reunião que vai fechar com esse grupo nacional aí. Da região sul aí, da oficina da região sul dos comitês. Ah, tá. Uhum. Feito? Mas a gente vai ter que participar nesse dia 30 ou você... Não tem necessidade. Ah, tá. Porque, na realidade, não é que não tem necessidade, serão apenas 7 representantes do Paraná, dos comitês do Paraná, 7. Nem todos os presidentes vão, porque senão fica muita gente na oficina, entendeu?
Aí fica, Ah, tá. você perde o foco. Entendi. Uhum. E aí é que entra todo um processo porque aqueles comitês, por exemplo, que não estão lá representados, mas não estão lá presentes, vão ter que ser representados pelo fórum como um todo. O fórum tem que levar o conjunto dos comitês, não esse, aquele ou aquele outro. Ok. Uhum. Tá certo. Entendido. Então, daí a gente fica disponível essa planilha via e-mail, via Alexandre? Eu entro em contato com vocês Tá bom. pelo nosso WhatsApp aí. Ok. Uhum. Ok. Então fica suspensa a reunião do dia 25. Fica. Tá ok. Ah, não, espere. Desculpe. A reunião do dia 25, nós podemos fazer a reunião para fechamento desse trabalho, que é dia 25. É a data que nós temos para fazer esse fechamento. Eu tinha esquecido disso. Dia 25 seria a nossa reunião normal. Com o objetivo de fechamento desse trabalho, do nível tá. do comitê. Uhum. Então, Tá bom. Então, de hoje até 25, vamos ter que quebrar a cabeça para preencher. Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura bastante concentrada no que está se propondo e procurar, daquilo que é no nosso dia a dia, tirar aquelas questões que são consideradas as mais importantes, que devem fazer parte de programas de governo em nível federal, que servem como referência para tudo que o governo federal vai fazer. Ok. Presidente, desculpa interromper, desculpa a minha ignorância, mas aproveitando aqui a pergunta da Neiva, a Secretaria vai mandar algum documento ou os membros da CETINS vão partir do atual plano para revisar? Isso ficou claro aqui, a metodologia de trabalho? A metodologia de trabalho. Nós vamos tratar de cumprir com aquilo que está exposto na oficina, na metodologia da oficina. Vamos ter que trabalhar aqueles quatro setoriais com a visão de diagnóstico e de prognóstico e tirar programas de interesse regional como o objeto de ação para a discussão aí no nível de implementação do plano nacional, né? Mas... Eu vou fazer, o que vai se fazer agora, Priscila, montar uma planilha para formatar as contribuições de uma forma que seja comum para todos os comitês e que seja fácil na hora que você juntar isso, tendo todos a mesma base, fica fácil de você, porque vai haver muita contribuição igual, paralela, porque as agonias normalmente são sempre as mesmas. Mas, presidente, só para entender, então a Secretaria do Comitê de Bacia vai encaminhar um e-mail para todo mundo com uma planilha base, e essa planilha, seja ela em Word ou Excel, o preenchimento vai se dar dentro de uma planilha base, ou seja, o documento vai sair da Secretaria, vai para os membros da CETINS, as CETINS preenchem isso e devolvem para a Secretaria. Ou seja, eles não vão pegar a atual legislação e fazer uma glosa em cima dela, é isso? O que o comitê propuser vai ser encaminhado, então, para o fórum, e o fórum vai juntar as propostas de todos os comitês e tentar compatibilizar isso tudo de uma forma que seja feito proposta conjunta, né, que atenda a demanda do Paraná. Para a construção de um novo plano, é isso que eu entendo. Para a construção do novo plano, exatamente. Uhum. Você veja que a construção do que o Paraná vai fazer afeta, de certa forma, Santa Catarina afeta o Paraná, a mesma coisa com São Paulo, né? A mesma coisa nos países e outras áreas de bacias, e você fecha e para efeito de
que vocês raciocinem de gestão de bacia hidrográfica, nós estaremos trabalhando naquelas 54 ou 64 bacias, não me lembro agora quantas são, que são as bacias consideradas no plano de bacias nacional. São essas bacias que vão receber as nossas contribuições, que você vai atender tanto a bacia litorânea de Santa Catarina, com as ações que eles propuseram, e nós com aquela que nós propusermos, de tal forma que o conjunto das coisas seja a gestão da bacia do ponto de vista mais elevado do que o nosso setorial básico, né? Dá para entender isso ou não? Uhum. Sim. Ribas, rapidamente, Maurício Cajepar. Eu sugeri para o Alexandre criar uma pasta compartilhada. Na verdade, é um documento compartilhado que já existe formas de a gente editar simultaneamente pela internet, ali no Drive da planilha, e a gente coloca nossas sugestões dentro das temáticas ali mesmo. No Daí Google fica Drive? um documento só, é isso, no Google Drive. Dá para colocar sugestões do celular, não precisa nem acessar do computador. Você tem ótimo. A planilha e você preenche ali. É uma Daí fica um maneira documento só. prática, né? Um documento só com as sugestões do pessoal. Em cada área temática. Alexandre, vamos levar essa ideia do Maurício para o fórum. A Fernanda pode estabelecer esse critério que eu achei bem legal, porque é muito prático isso, né? Fácil. E você utiliza, não precisa nem reunir. Você faz a contribuição até muito mais, principalmente o grupo de trabalho, né? Mais fácil, mais rápido, ágil e acho que ajuda muito depois na consolidação disso tudo. Porque a própria planilha já junta todas as propostas dos comitês para aqueles tópicos, e aí você já verifica o que está acontecendo e junta isso tudo e propõe alguma coisa. Acho ótimo, boa ideia, Maurício. 1-0 para você hoje, hein? Não só hoje, né? Você já está interessado, né? O que você está interessado aí? Maurício fala pouco, mas ele sempre contribui bem. Gostei. Fechamos? Sim. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Durmam boa bem, semana. Até quinta. Hein? Até quinta. Até quinta? Não, vamos conversando pelo nosso WhatsApp aí, o que for preciso para tirar dúvida, alguma coisa assim, vamos trabalhar juntos. E quinta fechamos posição daí. Ok. Bom, aí fica valendo, então, outras cetins. Viu, Alexandre? Segunda cetins extraordinária. Isso. Combinado? Eu queria que você levasse, não sei se a Fernanda ainda está presente, mas eu queria que você levasse essa proposta do Maurício para ela, para ver de que forma a gente consegue definir isso amanhã. Se é possível, se é uma melhor solução, tem outra melhor, alguma coisa assim, mas se nós tivéssemos um modelo. Em Ribas, acho que isso substitui os formulários que foram propostos no fórum hoje, Exatamente. Só a única coisa é que a gente vai estruturar na forma de acordo com a programação que foi repassada a vocês dessa oficina no dia 30, né, em relação àqueles temas, ao que está especificado dentro de cada tema, né, o descritivo, e aí você pediu para acrescentar diagnóstico e prognóstico. Isso, porque isso faz parte da análise, né? Sim, e aí a gente, só que, bom, como a Andrea falou, né, também está no anseio lá de repassar lá os demais comitês, aí a gente consegue fechar isso amanhã, Ribas? Vamos tentar? Sim, vai ter que ser. Se for naquela linha do que você falou no fórum, usando como base
o que está na programação, não vejo grandes problemas. Eu acho que fica bacana, porque não adianta querer detalhar muita coisa. Não vai haver tempo. Nós temos que pegar os principais programas de interesse nacional, que possa se somar aos outros de outros estados para transformar isso em proposta de ação de governo, né? Sim, e também tem a questão de ser a primeira oficina, né, Ribas? Lá serão detalhadas outras diretrizes, né? Especialmente ali, imagino eu, pelos setores, né? Que eles comentaram que vai ser abordagem, né? Pelas oficinas. Eu acho isso extremamente bacana e importante, porque além de ser a primeira oficina, é a primeira oficina dos comitês também, né? Ok. Então, amanhã repassamos essa planilha, a gente conseguindo fechar, Ribas. Tá bom. Eu vou tentar ver aquela demanda do fórum, tá? Tá. Ou você consegue verificar com o Maurício exatamente a proposta dele aí? Não, isso o Alexandre... Eu entendi qual é a proposta de colocar num drive processo único, né, Maurício? Mas o Alexandre sabe melhor que eu, com certeza. Fazer compartilhamento e mandar pelo drive, tranquilo. Mas qualquer coisa a gente grita por um socorro aí, sim. Tá bom. Estava pensando na montagem do arquivo, que é uma planilha eletrônica, cada aba uma temática, daí cada sugestão que a pessoa coloca, bota o nome dela do lado ali, né? Até para ficar claro quem contribuiu com o que depois. Mas se eu deixar todas as temáticas junto, vai ficar meio complicado. Teria que ser ou um arquivo para cada temática, ou uma temática por aba. Você tem um arquivo para cada temática, eu acho bacana. Só que você vai ter que ter até poderia ter 3 outras colunas para tratar dessa questão. Uma falando do diagnóstico, outra do prognóstico. E se tiver, desde já, alguma proposta de propostas de ação para o plano do plano nacional, também vale a pena já deixar bem. Não, isso aqui vale uma proposta para incluir isso especificamente dentro do... Também pode deixar 3 colunas em vez de 2. O que se pensa sobre... Exatamente. Eu acho bom. Maurício, eu acho que o teu caminho está bem bacana. Bem bacana. Eu acho que é uma maneira fácil de você pegar o Paraná inteiro de uma vez só. Acho que o Maurício é um candidato para comunicação. Viu? Bem feito você. Fechado? Costurado? Sim. Fechado, obrigado. Já estou me chamando para a próxima agora. Meu Deus do céu, não sei onde é que eu vou parar hoje. Obrigado por vocês todos. Até. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Continuamos falando. Qualquer coisa, mesmo fora do processo direto aí, estou aberto aqui para que a gente possa conduzir as coisas da melhor maneira possível, tá? Tem uma pergunta do professor Paulo lá no nosso WhatsApp. Não sei se você conseguiu falar com ele. Eu? Ele fez uma pergunta lá no WhatsApp. Depois dá uma olhada lá. Ah, tá bom. Presidente, o IAP deu uma data. Hoje. Presidente, o IAP deu uma data para encaminhar essa documentação? Quinta-feira, Priscila. Ele vai mandar quinta-feira, tá. Quinta-feira a gente fecha na próxima reunião. Deu o que der, vai ser quinta-feira. Ele manda quinta-feira, é isso? Quinta-feira eu recebo e vou receber dos demais comitês também. E aí o fórum vai fazer o trabalho de aglutinação. Ok, obrigada, presidente. Boa reunião, obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado por ter participado hoje ativamente, novamente, né? Depois dessa reunião vai ter uma festinha, viu? Será que a Priscila financia a festinha para nós? Já estamos mal acostumados, Priscila.
Presidente, nem me falem. Tá fazendo falta nossas confraternizações Tá mesmo, ligadas né? a festinhas. É uma pena que isso não vai ocorrer tão cedo, né? É verdade. É verdade. Presidente. Mas, de qualquer forma, aí, parabéns pela vacinação, se cuide e até a próxima reunião, presidente. Muito obrigado, Priscila. Até. Só uma Priscila, a Maurício da Cagepar, como é que a gente pode marcar uma reunião com vocês do Ministérios, do GAEMA? É que tem umas situações estranhas aqui nesse município, eu sou de fora. Você está aí? Pode falar, Maurício, estou te escutando. Eu acho que tem uma situação aqui em Paranaguá que a gente fala de proteção de florestas, dessas regiões, e a gente tem muita invasão, e eu tenho a impressão que as pessoas são